Hoje eu gostaria de falar com vocês, brevemente, sobre duas noções fundamentais para todo estudante de filosofia, mas também para você que considera que uma coisa e outra são coisas diferentes. Vamos lá. Primeiro, eu gostaria de perguntar para você o que é que você acha que é a ciência. E depois eu gostaria de saber qual é a sua opinião sobre o que é a filosofia. A partir dessas duas visões, desses dois pontos de vista, dessas opiniões que você já possui, talvez, na maior parte dos casos, ou até no seu caso, exista uma precipitação em um dos polos ou em ambos, de modo que algumas pessoas, talvez você, afirmem que ciência e filosofia são coisas completamente diferentes. Mas a realidade é que não é assim, e hoje eu vou explicar para você o meu ponto de vista, aquilo que eu não só ouvi da parte dos outros, anotei, estudei, decorei, digamos assim, como um estudante comum, mas eu gostaria de dar alguns exemplos para você, para que esses dois conceitos não sejam mais dois extremos, duas coisas completamente diferentes, caso você as considere assim. E toda essa minha fala também serve para você que sabe o que é ciência e o que é filosofia, porque é sempre bom lembrarmos novamente e com outras explicações e outras palavras sobre aquilo que é a verdade. Muito bem. Primeiramente, a ciência ela pode ser definida como o conhecimento das causas. Aqui nós teríamos que explicar o que é a noção metafísica de causa, mas de maneira geral, basta que nós observemos os exemplos daquilo que nós consideramos como conhecimentos científicos hoje em dia. A biologia, a física, algumas partes da filosofia, de certo modo, a gente já vai entender isso melhor depois, elas nos mostram com mais clareza o que é o conhecimento científico. Numa aula de matemática, por exemplo, você se depara com aquela fórmula básica de 2 mais 3 igual a 5. E aí você considera aquilo um conhecimento científico porque você percebe qual é a causa daquilo. Ou ao menos te é demonstrado que aquilo não pode ser de outro jeito. Você pega lá 2 bolinhas, 3 bolinhas, e quando você soma as 5, forma 5 necessariamente. A atestação dessa evidência matemática no mundo real te revela que existe uma evidência ali presente. Te revela que há uma causa suficiente naquela relação numérica. Ninguém duvida, de fato, que 2 mais 3 é 5. Mas o problema do período atual em que vivemos é que a ciência costuma ser considerada como exclusivamente a comprovação experimental e, portanto, material de determinados fenômenos e eventos. E tudo aquilo que está para além disso não é ciência. Esse é um problema porque nós chegamos a absurdos, por exemplo, como a afirmação de que ciência e religião são coisas que não se tocam, são coisas que nem se conversam. Como se todo o conteúdo doutrinal das religiões não tivesse uma causa determinada ou não pudesse ser compreendido pela razão humana. O escape aqui está justamente em determinar a ciência em um único uso da razão, que é a compreensão do mundo material, o entendimento do mundo material. Isso, de fato, é um objeto da razão humana, mas não o único. E o que acontece é que, quando se reduz a ciência a isso, é evidentemente impossível dizer que a religião se relacione com a ciência ou que a filosofia tem alguma coisa a ver com a ciência. Então perceba, primeiramente é importante entendermos que, como conhecimento das causas, a ciência necessariamente ela transcende a realidade meramente material. A ciência está para além daquilo que é essa caixa, esse reduto, digamos assim, da matéria como objeto da razão. A nossa razão, ela pode entender muito mais coisas do que só aquilo que está no nível dos corpos. Nós conseguimos, por exemplo, pensar sobre Deus, falar sobre Deus.
nós conseguimos nos referir a diferentes espaços temporais, digamos assim, podemos nos referir ao passado, ao futuro, como se estivessem presentes. Podemos conceber todas essas coisas na nossa mente. Portanto, a razão, por essas duas provas, digamos assim, por esses dois exemplos, naquilo que se refere a Deus e naquilo que se refere ao tempo como um todo, já existe aí uma base de que a razão humana ela está para além da mera materialidade das coisas. E o conhecimento científico é o conhecimento das causas, que se direciona à razão humana, que se refere à razão humana, que acontece na razão humana. Esse conhecimento ele também pode se referir a aspectos da religião. Não é à toa que existe não só a filosofia, como a teologia, que é a ciência própria de Deus e a nível secundário das religiões que se referem a Deus. Então, tendo entendido esse primeiro conceito do que é ciência, entendendo que, enquanto conhecimento das causas, nós não podemos reduzir essas causas aos meros fenômenos materiais, porque há coisas que são inexplicáveis a nível científico hoje, simplesmente porque se reduz a ciência à experimentação física. E a ciência não é só isso. Entendendo isso, nós entendemos a relação dela com a filosofia. Para falarmos sobre esse segundo conceito, é importante tirarmos aquele preconceito de que a filosofia não pode ser uma ciência porque ela é só papo furado, digamos assim. Ela é só uma série de pensamentos, elucubrações, considerações mentais a respeito do mundo e por isso, como não dá para medir, como não dá para observar isso pela experiência, então ela não pode ser uma ciência. Mas essa é uma grande precipitação sobre o que é a filosofia. A filosofia, na verdade, ela é necessariamente uma ciência à medida em que se refere ao mundo a nível puramente teórico e também a nível prático. Eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Existe uma parte da filosofia chamada lógica. A lógica realista se refere à realidade propriamente dita. Ela não fala de meras teorias. Mas existe uma parte da lógica que é aquilo que nós chamamos de teoria pura, né? Aquilo que é totalmente separado da realidade e que, por exemplo, nos permite dizer que um determinado esquema de raciocínios pode ser verdadeiro em si mesmo, mas ele não necessariamente precisa condizer com a realidade. Ele não necessariamente precisa estar relacionado com a realidade. A lógica é uma parte da filosofia que nós chamamos de ciência especulativa. Por quê? Especulativo é aquilo que no latim, né, se refere a speculo ou espelho, aquilo que é hoje em dia chamado de reflexão. É uma ciência reflexiva à medida em que nós nos referimos ao pensamento como algo que de algum modo está relacionado com o mundo real. Ainda nos níveis lógicos mais extremos, digamos assim, mais separados do mundo, existem algumas bases que permanecem e que nos vêm à nossa mente, à mente humana, do mundo, né? Então, por exemplo, o princípio do ser, o princípio da não contradição e alguns outros. Coisas que nem no nível mais teórico e separado do mundo real podem ser violadas. Eu vou dar outro exemplo aqui da ética, né? A ética é uma outra parte da filosofia, mas que dessa vez não é uma ciência puramente especulativa. Ela nem pode ser concebida assim. O objeto da ética não são as operações de interligações próprias, né, da mente humana, como acontece com a lógica, mas a ética se refere àquilo que nós chamamos de atos humanos. Os atos que são realizados por seres humanos no mundo real, com relação a si mesmos, com relação aos outros, com relação ao mundo mesmo, aquilo que está à nossa volta, né? E ela é necessariamente uma ciência prática à medida em que os princípios éticos, considerados como bons ou maus, melhores ou piores, tudo aquilo que se diz na ética, não é mero pensamento ou conversa fiada, mas são coisas que se realizam no mundo real. É por isso que há aqui um conhecimento de causas real do mundo
e, portanto, uma ciência prática. Não é à toa também que, com relação à ética, por exemplo, nós podemos fazer análises sociológicas e históricas a respeito do comportamento humano, e a isso nós também chamamos de ética, uma análise ética, né? Também uma parte da filosofia. A psicologia humana, por exemplo, ninguém seria maluco de dizer, até mesmo o mais materialista dos psicólogos, de dizer que a psicologia humana não é uma ciência, à medida em que ela se refere a causas determinadas, a coisas que nós podemos alcançar com a nossa razão e que se referem ao mundo prático mesmo. A psicologia, de certo modo, ela é uma ciência especulativa na filosofia, mas também é uma ciência prática. Então, esses exemplos, eles nos mostram que até mesmo aquilo que parece ser mais conversa fiada na filosofia, por exemplo, a retórica, né, em que se estuda, né, a ciência do discurso, digamos assim, do uso das palavras e do modo de interação humana pela comunicação, até mesmo nessas partes da filosofia que mais propriamente se referem a uma espécie de pensamento perdido, até mesmo nessas partes a filosofia encontra uma razão de ser científica. Então, esses dois conceitos, quando entendidos desse modo, ciência como algo que transcende a matéria, como algo que se refere ao conhecimento das causas como um todo, e filosofia como algo que, em cada uma de suas partes, se refere a causas determinadas, esses dois conceitos necessariamente estão unidos à medida em que nem toda ciência é filosofia, mas toda filosofia é uma ciência. Então, não cometa mais a precipitação de distinguir uma coisa da outra, principalmente considerando esses pontos de vista.